Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, esse vídeo vem logo na sequência do vídeo que eu gravei mostrando que agora a gente vai usar ferramentas computacionais. Eu queria inaugurar isso usando ferramenta computacional com um exemplo resolvido do livro, para a gente ver como é que é bem fácil, né, de resolver. Esse exercício eu tendo a resolver até em sala, tá? E mesmo sendo um exercício resolvido do livro, eu gosto de mostrar ele em sala porque ele é muito didático, para mostrar como é que as coisas são feitas, o passo a passo e tudo mais, tá? É esse exercício aqui, deixa eu ver se vai mostrar, esse aqui, ó. Está em inglês, tá? Mas esse exercício é o exercício do aquecimento da água a um volume constante. O que ele vai fazer? Ele vai esquentar essa água aqui dentro desse compartimento, tem um calor jorrando aqui para dentro, tá? E ele sai desse estado inicial aqui, ó, de pressão de 1 bar e título de 0,5, para o final ele começa a ter uma pressão de 1,5 bar para o estado 2. E depois ele pergunta, olha, você vai continuar aquecendo até chegar depois no título de 1, ou seja, vai virar só vapor saturado. Chegou nesse estado, eu quero que você me fale qual que é a pressão nesse estado. Então é fácil, né? Só eu ir interpolando o dado em tabela, o tempo todo interpolando. Só que aqui a gente não vai interpolar nada. A gente vai usar as informações que a gente precisa mesmo. Primeira coisa que é perguntada é saber qual que é a temperatura nos estados 1 e 2. Bom, vamos descobrir qual que é a temperatura, né? Primeiro então tem que saber qual que é a temperatura da água quando eu estou nesse estado aqui, ó. Estado de pressão igual a 1 bar, pressão igual a 1 bar e título igual a 0,5. Vamos lá então para o nosso código. Eu já peguei aqui no... eita, calma. Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Nem eu sei agora. Pera aí, calma. Volta aqui. Beleza, vou só minimizar isso daqui. Voltando pro nosso código. Eu sempre copio isso daqui, tá? Eu falo o seguinte, eu não sou bom programador. Eu aprendi a fazer algumas coisas e eu fico pegando as coisas que eu fiz em blocos e copiando e colando de um lado pro outro. Eu vou fazer isso até nessa aula aqui, provavelmente. Eu vou copiar coisa de plot, por exemplo. Não sei, não lembro como é que plota coisa no Matplotlib. Estou aprendendo ainda, na verdade. Então eu copio de um pro outro, mando pro outro. Isso quando eu não peço pro ChatGPT ou Copilot fazer logo de uma vez. Mas nesse caso aqui a gente vai tentar escrever esses bloquinhos juntos aí. Primeira coisa que eu tenho que saber para esse fluido é saber qual é o fluido que eu estou trabalhando, né? Falar, ó, chamar esse fluido é igual a água. E eu posso fazer isso aqui, tá? No CoolProp eu posso fazer essa dimensão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, eu vou pegar aqui no meu e-mail. Opa, abre. Ih, travou, rapaz. Nossa, você abriu dois ali agora. Bom que vocês viram meus e-mails tudo. Nesse caso aqui eu vou trazer o CoolProp. A gente vai ver quais são as substâncias, cara. Quais são as substâncias que a gente tem. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, tá? High Level Interface, Examples, eu acho que é isso aqui. Acho que é esse aqui, ó, fluidos puros e pseudopuros. São esses aqui, são os vários tipos de fluidos que a gente tem. Então tem todos esses tipos de substância aqui, ó, tá vendo? Tem o ar, acetona, amônia, argônio, benzeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, tudo, você tem tudo isso aí. Você pode colocar qualquer um deles lá no CoolProp, que ele vai entender o que vai buscar a tabela específica dele para resolver o problema. No caso, a gente está utilizando a água, né? A água está aqui, water, tá vendo? Water. Aí você pode escrever água, ou pode escrever water com W maiúsculo, que ó, com W, todo mundo em caps lock, H2O minúsculo, R718. Qualquer uma dessas informações o CoolProp vai entender que você está falando da água, tá? Então beleza, eu coloquei água aí. Falando em água, só dar uma pausa pra eu tomar uma água aqui, peraí. Deixa eu ver como é que eu pauso mesmo aqui, ó. Beleza, já voltei da minha aguinha. Bom, então meu fluido é água. Primeira coisa que eu quero saber é qual que é as temperaturas, né? Ele quer saber qual que é a temperatura em 1 e a temperatura em 2. Então eu vou ter que de alguma forma encontrar isso daqui. Para encontrar a temperatura em 1, eu vou lá e escrevo a mesma coisa que eu fiz lá. Opa, meu vídeo travou, então vou cancelar. É bom que vocês nem precisam ficar me vendo nessa aula, vocês precisam ver só os códigos mesmo. Vou até maximizar isso aqui, ó, pra vocês verem bem de perto o que eu estou escrevendo. T1 vai ser igual a quê? Vai ser igual a props SI. E aqui eu coloco a propriedade que eu quero, T. Vou colocar as duas propriedades termodinâmicas que eu tenho nesse caso. Eu tenho a pressão, que é igual, nesse caso, a 1 bar. Falar aqui, eu vou botar a pressão 1 aqui. P1 é igual a 1 bar. 1 bar é 1 é a 5 em kPa. Ou seja, isso aqui é a pressão em PA, perdão. Pressão em Pascal. O título em 1 ele é igual a 0,5. Eu tenho também as informações que a minha pressão em 2 ela é igual a 1,5 é
a 5. Essa pressão também é dada em PA. Pressão em PA. Esse aqui de cima é só escrever para ele, né, o título. Título da mistura. Eu tenho aqui também o meu título em 3, né, que seria o título no estado 3, seria igual a 1.0. Ó, título da mistura. Mistura, nesse caso aqui, o título é igual a 1, por quê? Porque o título igual a 1 representa pra gente o vapor saturado. Tá aí. Então eu tenho essa minha pressão P1. Eu tenho também o meu título no meu estado 1, que é o Q igual a X1. E eu sei que o meu fluido é esse fluido que eu estou mostrando ali, que é a água. Então tá aí, ó. Essa aqui é a definição que eu vou usar, tá? Eu já vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui, ó. Eu vou acessar lá o meu container, né? Docker, coolprop. Vou acessar o container onde eu tenho o meu coolprop já instalado. Ih, rapaz, já está rodando em algum outro lugar? Ah, acho que eu tenho ele instalado aqui também, então não tem problema não. CD, Documents, Classes, Open Modélica, Termodinâmica, beleza, tá aí. Eu posso usar ele aqui também. Mas não vou ter o IPython, né? Vou ter só o Python normal mesmo. Mas eu posso printar ele aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu tenho algum print aqui que eu posso copiar dos meus códigos antigos. Deixa eu ver. Vou botar aqui, ó, print. Ah, rapaz. Deixa eu ver aqui. Pera aí, só um minuto. Vou só buscar um print aqui, eu já volto. Vou só pausar, obrigado. Bom, então agora eu achei o print aqui, pessoal. Eu tenho esse print aqui que eu estava usando em um outro lugar. Eu vou colocar aqui temperatura T1. E aqui eu coloco T1 em Kelvin, né? Essa temperatura que era dada sempre sai do coolprop em Kelvin. E aqui eu vou rodar ele agora, Python 3. Como é que eu chamei isso aqui? Example Py. Example Py ficou meio estranho, né? Example Py, não tá aqui não? Onde que eu salvei ele? Rapaz, onde é que tá esse Example Py aqui? Termodinâmica Codes, aí tá lá em Termodinâmica Codes, meu Deus, deixa eu ver. Então ele tá em outro lugar, CD, Documents, Classes, UF, Termodinâmica Codes, tá aqui, ó, tá nessa pasta aqui, beleza. E aqui que eu vou rodar então Python 3 Example Py. Aí, rodou. Olha, essa é a temperatura que saiu. Temperatura 1 igual a 372,76 Kelvin. Deixa eu ver se está aproximado igual ao que dá aqui. A temperatura 1 que deu no livro é 99,63. Eu posso escrever em graus Celsius, né, para ver se está igualzinho aqui, ou se está pelo menos parecida, né. Como eu falei que o livro usa, o coolprop usa uma aproximação, ele nem sempre vai dar exatamente igual não, ele usa uma equação de estado. Talvez ele não dê exatamente igual, mas tem um valor próximo, 99,61, se eu forçar um pouquinho, né? Opa, não, calma, estou digitando coisa errada aqui. Olha só, 99,63 graus Celsius no livro, 99,61 que a gente achou, beleza. Agora eu vou limpar isso daqui. Agora quer saber qual é a temperatura em T2. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o meu estado T2, né? Porque eu não sei qual é o estado T2, eu só tenho a pressão, cara. A pressão é P2, mas eu sei por formulação que o volume é o mesmo. Se eu sei se o volume é o mesmo, eu sei que a massa sobre o volume da minha mistura toda continua sempre a mesma coisa. Então eu sei que se eu tiver um volume específico aqui nesse estado, se eu conseguir calcular para esse estado aqui termodinâmico também um volume específico em 1, V1, esse volume específico eu tenho que me lembrar, né? Eu não tenho o volume específico no coolprop, eu tenho só a densidade. Então aqui eu vou pegar a densidade para essa condição da pressão P1 e o título em T1, e agora eu vou escrever, eu vou saber que o meu V1 ele vai ser igual a V2. V2 seria igual a V1. Por quê? Porque é o mesmo volume específico, ele não se altera, né? E se eu souber esse V1, aqui ó, eu vou deixar esses prints aqui para baixo, e se eu souber qual que é esse V1, ele é igual a V2, eu posso usar o V2 e o P2 para encontrar qual que é a minha temperatura em 2. Então eu vou fazer isso aqui depois. Ó, eu pego aqui,
Agora eu vou fazer, ó, temperatura em 2 é igual a temperatura é o que eu quero achar, tá vendo? Que eu quero encontrar a temperatura, eu tenho a pressão, que é a pressão em 2, e tenho o volume específico. Na verdade eu não tenho volume específico no próprio, eu tenho densidade, então vou ter que usar isso aqui, ó, 1 dividido por V2. E aí eu consigo encontrar qual que é a minha temperatura em 2. Eu vou colocar aqui e vou colocar ali embaixo, para a gente saber qual que é o valor da temperatura em 2. Temperatura em 2 em graus Celsius. A temperatura em 2 vai ser igual a, vamos ver, 111,35 graus Celsius. Deixa eu ver quanto que o livro fala aqui, ó. 111,4 graus Celsius. É uma aproximação bem boa, né? Tá bem próximo aí da que o livro encontrou. Ele usa essa informação, tá vendo? V1, o volume é sempre volume 1, volume 2. Se fosse por algum acaso, no caso de olhar as tabelas no livro, a gente tem que ter esse cuidado. A gente vai ter que encontrar que o nosso V2 ele tem que estar entre o volume específico do líquido saturado e do vapor saturado, para aquela pressão de 1.5 bar. Aí você vai saber que tem que encontrar na região de mistura. Aqui eu não preciso nem me preocupar com isso. Eu só falei, olha, eu tenho para essa pressão e esse volume, eu preciso saber qual que é a temperatura 2. Você já me deu a temperatura 2. Poderia fazer essa verificação depois, mas não vou nem fazer ela aqui não. Então agora quer saber qual outra parte da questão que está sendo perguntada. Deixa eu buscar aqui. Outra parte da questão que pergunta é qual que é a massa de vapor presente nos estados 1 e 2. Para isso eu preciso de quê? Eu sei que a minha massa de vapor, MV1, é igual ao título 1 vezes a minha massa total, certo? E a mesma coisa vale para o MV2. A minha massa de vapor no estado 2 é igual ao título em 2 vezes a massa total. E a massa total nada mais é do que eu fazer, do que eu pegar aqui, ó, o volume específico que eu tenho em 1, que é o volume específico que eu tenho em 1, que é igual ao volume específico em 2, e eu fazer essa conta aqui dividida pelo volume, porque eu tenho o volume total, né? O volume total é aquele volume que é igual a 0,5 volume do compartimento em metros. Cadê o cúbico aqui? Acho que é isso, aqui ó, cúbico, metros cúbicos. O volume do compartimento em metros cúbicos, que é dado do problema. Ele fala, olha, o compartimento tem 0,5 metros cúbicos. Então eu coloquei aquilo ali, eu sei que a massa então que eu tenho, eu já posso até calcular que a massa total que eu tenho no meu problema, massa é igual, o volume específico não se altera, é sempre o volume dividido por V1. Então tá aí, a massa é o volume específico dividido por V1. Eu vou colocar aqui qual que é a massa total que eu tenho no meu sistema. Ó, deixa eu jogar essas coisas aqui todas pro final, né? Ih, rapaz, joguei errado aqui. Vou jogar a massa total que eu tenho no meu sistema aqui, ó. Massa no sistema. E aqui eu coloco M. E aqui eu coloco em quilogramas. E aí eu preciso de saber as informações agora dos meus títulos. Eu tenho o título em 1, agora eu preciso saber qual que é o título em 2. O X2 ele vai ser igual ao que? Ao PROPSI. SI. O título é aquela unidade que a gente viu que é a quality, né, a qualidade. E eu posso colocar as mesmas informações que estão aqui depois. Ó. Informação da pressão e do meu volume específico, que é o mesmo estado termodinâmico que eu tenho no estado 2. É só encontrar o meu título. Encontrei o título, agora eu vou ver, calcular quanto que vai dar essa informação aqui. Vou botar aqui embaixo. Opa, vou copiar e colar aqui, ó. Massa de vapor em 1 e em 2 de o meu MV1 e o meu MV2. Vamos ver quanto que vai dar isso daí. A massa de vapor em 1 dá 0,2950 kg. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aí, voltei. Só para eu ver aqui qual que é a massa que a gente tem. Olha, a massa do volume 1 de vapor em 1 é igual a 0,295 e depois em 2 ela vira... em 2 está aqui embaixo. Ó. Em 2 ela vira 0,431. Olha só, então deixa eu ver quanto que deu aqui nas nossas contas. 295 e 0,431, certinho. A gente encontrou as massas de vapor certinho. A última questão que é perguntada é qual que é
se a gente continuar aquecendo, qual que é a pressão em bar para o qual o container vai ter somente vapor saturado. Nessa condição, a gente vai ter o quê? Eu vou ter, deixa eu voltar lá no nosso code aqui para a gente fazer. Para a condição 3, a gente tem que saber qual que é a pressão em 3. P3, eu estava escrevendo minúsculo para pressão? Estava escrevendo minúsculo. A P3 é igual a props SI, dado que eu quero saber qual é a pressão, sendo que eu tenho as condições em 3 são essas aqui, ó. Eu tenho uma densidade que é igual a 1 dividido por V2, e eu tenho um título, já que ele é um vapor saturado, um título que é igual a 1.0 para o fluido que é a água, certo? Tendo isso daí eu encontro P3, e agora é só eu colocar aqui P3, a pressão em Pascal, pressão em 3, P3 é igual a P3, isso daqui, ó, tá dada a pressão aqui em Pascal, mas eu vou dividir ela por a 5 para eu achar essa pressão em bar. Beleza? Vai ser dada a pressão em Pascal, que sempre está em Pascal aqui. Eu estou dividindo por 1 vezes 10 a 5, que é o 100 kPa, e vou achar essa pressão em bar. E aí deu a pressão de 2.0964 bar. Se a gente olhar aqui agora, a pressão deu 2,11 bar. Com a interpolação quase a mesma coisa, ficou bem parecida. Tá? Agora, se eu quiser plotar esse processo, eu posso plotar esse processo aí, tá? Eu vou plotar ele num diagrama TV. Vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou pegar uns códigos que eu já tenho aqui, vou dar uma olhada neles. Eu quero plotar esse processo no diagrama TV. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar as curvas, né, de saturação que eu tenho para esses dois processos, né? Eu vou fazer o seguinte, primeiramente vou fazer isso aqui, ó. Vou gerar curvas de saturação. Aí eu tenho uma linha que vai ser a temperatura de saturação, que é igual a np.linspace de 0.0001. Começa numa temperatura bem baixa, né? Tem umas temperaturas que eu quero para analisar essa saturação até a temperatura alta, né? Deixa eu pegar aqui uma temperatura crítica da água é de 647. Então vou pegar 650. Vou pegar até 647, mas 647. E eu vou pegar 100 pontos nessa linha aqui. Eu vou gerar uma curva com as linhas do líquido saturado V. Eu tenho isso aqui no gráfico, quer ver? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar de cá, porque daí fica mais fácil. Eu estou gerando umas curvas agora que eu vou fazer com linhas de saturação, com linha de saturação para o líquido saturado, para o vapor saturado. Aqui tem entropia, mas eu não vou fazer entropia não, vou puxar só as linhas de volume específico. E tem uma linha de pressão, porque esse meu gráfico é aquele gráfico onde eu tenho as temperaturas em função dos volumes, né? E eu tenho aquela linha isobárica, que ela começa lá de baixo, em temperatura e pressão e volume específico baixo, ela vai aumentando, passa pela região de saturação e depois cresce. Para isso eu vou ter que analisar, vou ter que criar esses pontos, né? Descobrir quais são esses valores de temperatura. Olha só, então eu vou pegar para T em T de saturação, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar aqui a minha pressão de saturação, ela é igual a deixa eu ver, peraí, deixa eu só ver se eu vou ter que usar isso aqui mesmo. Tá vendo? Eu tô aqui tentando reaprender meu código aqui também para ver como é que eu fiz essa coisa. Vamos lá, PSAT, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pegar a minha pressão de saturação, eu vou dar um append e aqui eu coloco essa informação do props SI que eu vou puxar. Eu quero saber para várias pressões, dado que a minha temperatura é T e que o meu título
é igual a 0. Ou seja, eu estou pegando lá naquela região onde eu tenho as pressões para um líquido saturado. Vou puxar, sabe, aqui, ó, desse parênteses, ele puxa toda a minha propriedade, só que eu quero isso aqui em barra. Então eu vou dividir todo mundo por 1E a 5. Isso aqui então vai me dar curvas, vai me dar pressão em bar. Sabendo isso aqui, agora eu vou escrever a linha onde eu tenho o V, que é o volume específico do líquido saturado. Vai ser isso aqui, o V do líquido saturado, já está até escrito aí, ponto append. E eu vou appender nele aqui, ó, essas informações, ó, props, SI. Eu vou buscar, na verdade tem que ser 1 sobre, né? Porque nesse caso aqui é 1 dividido por props SI do que? Vou buscar a densidade para essa temperatura, vírgula T, e para o título 0. Isso daí, beleza. Tem isso daí para o líquido saturado. Eu vou copiar, que vai ser quase a mesma coisa aqui para o vapor saturado. Vapor saturado. Só que eu vou ter que mudar aqui agora, vai ser para o título igual a 1. Quem já está pegando a manha aí deve estar bem, né? Mas já deve ter entendido como é que é. Eu vou criar também o plot aqui agora. Vou copiar como que eu faço para criar esse plot. É sempre desse jeito aqui, ó. Sempre puxo isso aqui dessa maneira. Plotar diagramas. Sempre puxo, cria um grande blocão onde eu vou plotar as coisas. E agora eu começo o plot. Vou fazer primeiramente o plot aqui do diagrama. Peraí, deixa eu ver. Vai ser o plot do diagrama TV. Vai ser esse diagrama. Diagrama TV. E aí eu começo a fazer aqui, ó. Axis. Ponto. Axis é igual a axis. Vai ser só isso aqui mesmo. Vai ser um. Eu acho que eu tenho que botar isso aqui, ó. Axis é igual a axis. Ou eu posso só botar AX. Eu acho que posso só botar AX aqui, ó. AX. E aqui pode ser um só, na verdade. Um só. Esse é o axis 0. Realmente eu sempre crio subplots, né? Então eu tô meio que axis aí, beleza. Axis 0. Aqui vai ser o axis 1. Então vai ser só 1 mesmo, vai ser o axis 1. Eu vou diminuir esse tamanho de x dele aqui, vai ficar só 6. Vai ser só um diagrama TV mesmo. E agora eu coloco aqui axis 1. Ponto plot. E aí eu ploto o que eu quero plotar. O V do líquido saturado com. E eu tenho que transformar isso aqui em array. Já vi aqui na minha colinha que eu tenho que fazer isso aqui. np.array de tsat menos 273.15. Você vê que eu usei a temperatura aqui. Ela era a temperatura. Era a linha de temperatura, na verdade, em Kelvin, né? Essa é a linha de temperaturas em Kelvin. Eu tenho várias temperaturas aqui, um linspace, um espaço linear em Kelvin, onde eu tenho 100 pontos entre esses dois aqui. Eu posso até criar mais, eu vou botar, sei lá, 200, 300, 500 pontos, por exemplo, entre os três, e vai ficar dessa forma aí. Agora, preciso criar a linha também. Essa linha aqui eu já sei como é que ela vai ser, né? Essa é uma linha... ela é uma linha sólida, preta, por isso que tem esse formato aí. Ela tem o line, o width, é igual a 1.5. Isso aqui é os mesmos comandos que a gente usa no MATLAB, tá? Não tem diferença nenhuma, não. E eu copio isso daqui e colo aqui embaixo. Aí eu vou ter isso aqui agora, só que vai ser para o vapor saturado. Vapor saturado. Para essa faixa de temperaturas também, que eu tenho as temperaturas de saturação. Agora eu vou começar a colocar os pontos onde eu quero ver o meu processo acontecendo, né? Primeiro eu coloco um ponto assim, ó, uma linha, vai ser a linha axis 1, ponto, plot, eu coloco aqui, ó, o primeiro processo que eu tenho, vai ser o processo indo de V1 para V2, que a minha linha, o meu eixo X é V1, e o processo indo de T1, cadê, vírgula, T1 menos 273.15 até T2
menos 273.15, que é aquela diferença que tem do Kelvin para os graus Celsius, certo? E aí essa linha aqui eu vou colocar ela, vou desenhar ela em vermelho, tá? A primeira linha é um vermelho com uma bolinhas e uma linha reta. E essa linha aqui eu vou dar um line width também dela, line width é igual a 2.5, para ficar marcado que é um processo bem claro aí, é o processo de 1 para 2. Agora eu vou criar a mesma coisa, só que para o processo saindo de T2 indo para T3. T2 indo para T3. E aí eu preciso também da temperatura em 3, né? V2 e V3. Vou ter que dar um jeito de encontrar essas propriedades aqui que eu não tinha nem encontrado. Vou pegar isso aqui, ó, copiar e colar. Aí eu vou ter temperatura em 3 e vou ter também o V3, né? O V3 é igual a V2, não tem problema. V3 é igual a V2, que é igual a V1 também. Então para esse processo aqui não tem variação de volume específico não. Tendo isso daí, agora o que falta para eu colocar, para botar no meu gráfico? Tenho que botar as legendas, né? ax1.set x label volume, vou botar só V em metro cúbico por quilograma. E eu vou botar um label em Y também. Label em Y. Esse label em Y vai ser a temperatura em graus Celsius, tá aí. E falta eu colocar ax. Eu gosto de colocar grid também, tá? Vou botar um grid true com alpha igual a 0.3. Isso aqui sempre aparece nos meus desenhozinhos. Eu também vou colocar a escala. Isso aqui é importante, ó. Essa parte aqui é a parte que a gente só pega quando faz esse exercício mesmo. A gente tem que setar set x scale. Ela tem que ser logarítmica, porque se não for logarítmica, fica ruim o gráfico, fica mal visto, entendeu? Não fica bonitinho. Agora eu vou botar o que sempre aparece, tá? Isso aqui é também copia e cola. No geral, sempre aparece dessa forma aqui, ó. Plot tight layout, plot show. Será que vai rodar? Não tenho a menor ideia. Mas vamos ver agora aqui se ele vai fazer essa figurinha pra gente. Deve dar algum erro, né? Deu um erro aqui V1 e V2. Ah, esqueci uma vírgula ali entre eles, tá certo. Aqui, ó, faltou vírgula aqui. E faltará vírgula aqui também. Vamos ver se vai sair bonitinho. Aí, rapaz. Props SI. Deixa eu ver, ele tá falando. Ah, é porque eu esqueci de falar qual que é o material que eu vou utilizar, né? Então isso aqui faltou. Fluido. E aqui também faltou falar qual que é o fluido também. Beleza. Opa, o que é isso? Tá dando um non-type fault. Pessoal, vou dar uma pausa aqui, ver se consigo debugar rapidinho. Ah, acho que eu achei, vocês ficaram olhando aí, vocês acharam também. É isso aqui, ó. Coloquei o fluido no lugar errado. Isso aqui tá fluido, aí falta um parênteses aqui para fechar. Isso aqui que tem que estar dividido. Esse parênteses aqui, ele tá ali, tá certo. Agora tá bonitinho, eu acho, né? Vamos ver. Oh, rapaz, de novo. Meu Deus do céu. Não, pessoal, depois de correr um pouco aí, sofrer um pouquinho, eu entendi o que era o erro, tá? Tá um erro aqui na definição do TSAT. Eu acho que eu estava definindo o limite das minhas temperaturas de 0.001 até uma temperatura final, em que ele chegava a uma temperatura em que não tinha valor de tabela, ele dava um erro. Então eu tive que colocar isso aqui até uma temperatura crítica, né? Você vê que eu estou usando aqui, tudo está meio que em Kelvin, é porque eu uso a temperatura crítica que foi calculada aqui em cima. Eu faço a escala dentro dos valores de graus Celsius, depois eu multiplico, somo todo mundo para virar Kelvin.
E aí faz a temperatura em Kelvin, porque antes eu estava fazendo isso daqui, ó, que eu estava antes, né, quem quiser voltar no vídeo, aí estava assim, ó, T sat é igual a np.linspace de 0.0001 até 647, mais ou menos isso aqui, e tinha, sei lá, uns 500 pontos, estava isso aqui antes, né? Só que 0.0001 ele não tem dado nesse valor de Kelvin, ele tem dado nesse valor de graus Celsius, então eu teria que somar isso aqui com 273.15, aí eu acho que daria certo. Deixa eu testar aqui agora. Acho que agora vai passar, mas vai chegar até um valor de 647. E eu também calculei, para eu conseguir identificar esse valor corretamente, o limite, eu calculei o T crítico, né, e o temperatura e pressão críticas aqui, mas não precisa disso não. Você poderia só ter que pegar esse valor inicial do Linspace e somar 273.15, eu acho que vai dar certinho aqui. Aí, deixa eu ver, chegou. Olha aí o nosso processo rolando aí. Vou até mudar as cores aqui agora, vou mudar a cor do processo 2, vou botar em azul, tá, pra gente ver ele claramente. Eu vou fechar isso aqui. Olha lá, vamos ver de novo. Ó, tenho novamente o gráfico aí mostrado, tá vendo? Ele não chega lá no ponto crítico, né? Porque o ponto crítico, ele não chega a fazer, o próprio não chega a calcular lá no ponto crítico exatamente para soltar o valor. Mas ele solta quase nele, né? Tipo assim, chega bem perto. Eu sei que se eu botar uma estrela aqui, igual eu fiz lá nos meus diagramas, ele aparece o ponto crítico. Mas essa aqui é a curva de líquido saturado, essa daqui é a curva de vapor saturado, e o meu processo está aqui, ó. Eu tive inicialmente, deixa eu dar um zoom nessa região aqui pra gente ver. Ó, eu saí de um processo que estava nesse estado vermelho, ele foi para o estado para esse estado intermediário, que é a pressão em 2, e com o título intermediário aqui em 2, que é aquele título que a gente viu para o título 2, e depois eu continuo aquecendo até ele virar um vapor saturado. Fez o nosso processo, tá aqui, ó, saiu de 1 para 2 para 3. Com alguns pequenos errinhos aí de programação no coolprop, deu certinho, né? Não deu tanto erro não. Acho que eu errei mais no coolprop ali na hora de fazer a análise do que qualquer outra coisa. Mas você vê que desde o início, olha só que engraçado a gente olhar para esse gráfico, você vê que esse título inicial aqui, ó, o título vermelhinho que está aqui, esse título inicial é um título 0,5, esse título aqui, ó, dessa marquinha vermelha aqui embaixo, ele está com um título igual a 0,5, e olha só o tanto que ele já está no gráfico, metade da composição dele já é vapor, e olha o tanto como ele já está próximo da linha de vapor saturado, né? O resto aqui, olha o tanto que ele está distante do líquido saturado. Agora ele está com metade da massa dele aqui é vapor. Lógico que ele está num gráfico de volume específico, né? Por isso que a gente vê essa diferença aí grande, né, entre volume e massa, né? Então fica essa resolução para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente vai ser um pouquinho mais assim, tá? Eu vou resolver as equações, eu não vou deixar só as contas no coolprop, não. Vou resolver as equações, mas a gente vai no coolprop para resolver os problemas que a gente precisar resolver. Eu vou usar esse modelinho que a gente fez aqui juntos para de plotagem, para sempre conseguir plotar os gráficos para vocês, beleza? Fica então, um abraço para vocês aí, até mais pessoal, valeu!